Cerca de uma semana atrás, uma pessoa comentou aqui num dos nossos vídeos. Eu vou me ater a dizer o nome dela ou dizer qual é o vídeo, porque senão vocês vão procurar. Mas dizendo que era melhor que eu me preocupasse só com o candomblé e deixasse o culto de orixás para aqueles que podem e sabem fazer, ou seja, o Ifá. Que nós do candomblé não temos o direito de cultuar orixá, só o Ifá. A minha resposta foi muito simples, com amor, né, com carinho, e perguntando, mas da onde que tiraram essa ideia de que o candomblé não pode cultuar o orixá? Ora as bolas. Quem trouxe o culto de orixá para o Brasil construiu o candomblé do Brasil. A primeira casa de candomblé foi criada por 3 princesas de Oió. E vieram babalorixás e babalaôs de Oió, enviados pelo rei de Oió para auxiliarem na construção da casa do Engenho Velho. Muitas das casas receberam sacerdotes africanos para estruturar os seus cultos. O candomblé é o grande detentor do culto de orixá no Brasil. Sempre foi. Entretanto, de 20, 30 anos para cá, surgiu essa história de que Ifá faz culto e de que quem faz culto de orixá é só Ifá. E nós cultuamos eu não sei o quê. É um discurso um pouco prepotente, para não dizer muito prepotente. Primeiro porque Ifá não é culto. Ifá é um oráculo, é um sistema oracular. Nem na África o Ifá faz culto. Nem na África Ifá tem culto de orixá. Aliás, não existe culto de orixá em Ifá. Ifá é só um sistema oracular. Precisamos parar com esse absurdo de dizer que Ifá faz culto de orixá. Não, não faz. Arvorar-se dizer que Ifá é um sistema de culto é uma irresponsabilidade. E o povo de Ifá se arvorar dizer que só eles fazem culto de orixá, porque eles fazem culto africanista, e que nós do candomblé não fazemos culto de orixá, é mais do que uma prepotência. É uma afronta, é uma ofensa. Porque se existe culto de matriz africana no Brasil, deve-se a nós do candomblé, a formação do candomblé desde o Calundu, lá no século XVII. Nós temos que reverenciar Maria Luísa Pinta, por exemplo, que por fazer Calundu foi presa e processada pelo Santo Ofício da Inquisição e levada para Portugal, e lá com certeza deve ter sido sacrificada na fogueira. E tantas outras mulheres e homens que foram processados pela Inquisição por fazerem aquilo que foi chamado depois de candomblé no Brasil. Quem faz culto de orixá nesse país é o candomblé. Pode não ser como se faz na África, mas aonde se faz culto como se fazia na África? Nem na África mais. Por quê? Porque o culto se adapta ao seu tempo, à sua época, às circunstâncias em que ele está inserido. O que nós cultuamos é orixá, sim, senhores do Ifá. É orixá, sim. Nós fazemos como os nossos ancestrais nos ensinaram. Nós fazemos como os nossos pés pretos nos ensinaram, trazidos da África, esses pés acorrentados. Dizer que nós não fazemos culto de orixá é uma ofensa ao próprio orixá que nos aceitou e nos credenciou ao culto dele.
Eu sei aquilo que responde por essas mãos sacerdotais. Eu sei o que ela... Quem são as divindades que respondem por essas mãos? Através dessas mãos. Eu sei quem é que responde quando eu abro o meu jogo de búzios. Eu sei que eu estou conversando com alguém. Então não me diga que o que eu estou cultuando e aquilo que está conversando comigo não é a divindade elemental chamada Orixá. Porque se não for Orixá é o quê? O que você pode me dizer? Você tem alguma informação para me dar que eu não saiba sobre a minha própria religião? Sobre uma religião que é praticada no Brasil há 400 anos? Você vai me dizer que a Casa Branca do Engenho Velho, Ilê Axé e Anaçô Oká, fundada em 1830, não cultua a Orixá? O Gantuá, o Opoafonjá? A Casa do Pai Adão? A Casa do Tambor de Mina? Não cultua a Orixá, não cultua Vodum? Vai me dizer que Maria Nenê não cultuou o Inquice? Bernardino, Ciriaco, Cipriano, Pedrina. Vai me dizer que Bela Baiana, Ludovina Pessoa não cultuaram Vodum lá na Cacunda de Iaiá, lá no Sejarrundê. Ou Rosina não cultuou Vodum lá no Rio de Janeiro, no Sejarrundê do Rio de Janeiro. Não era... O que eles cultuaram, então? Vai me dizer que os meus ancestrais não cultuavam orixá. Olegário de Oxóssi, Djalma de Lalu, Zezinho da Boa Viagem, Alvinho, Diniz, Valdomiro de Xangô, Maria do Violão e Tio Firmo, criando a casa de Oloroquiti, Efon. Eles não cultuavam orixás. É muita prepotência. É muita prepotência olhar para o passado e para a história de Mãe Menininha do Gantuá, Dona Maria Escolástica, ou Mãe Senhora, ou Mãe Aninha, Mãe Simpliciana, e dizer que o que elas faziam não era orixá. E só vocês do Ifá fazem. Nós temos passado. Vocês perceberam que eu citei nomes de pessoas de 200 anos? Quase 200 anos de história. Quem são os seus antepassados, povo do Ifá? Quem são os seus antepassados no Brasil para que vocês possam se arvorar a dizer que nós não cultuamos orixás? E são só vocês que são detentores do culto. Quem são vocês? Da onde vocês vieram? Quem construiu o que vocês têm aí? Porque antes de 30 anos, ninguém nem sabia que vocês existiam. Aliás, menos de 30 anos. Vocês não existiam. Simplesmente não existiam. Existiam babalaôs? Existiam. Vinham muitos aqui para o Brasil. Muitos vieram aqui para o Brasil e ajudaram a construir o candomblé do Brasil. Ajudaram a construir o culto de orixá do Brasil. Agora, vocês, chamados de Ifá aí, quantos anos fazem que vocês estão praticando o culto verdadeiro de orixá no Brasil? Quem são os seus ancestrais? Conte pra gente. Onde estão os seus ancestrais? Onde está a sua história? Ela está escrita aonde? A nossa história é escrita com sangue. Com sacerdotes presos, mortos, com atabaques sendo rasgados e quebrados, com PGs sendo destruídos pela polícia. Se vocês não sabem, vá dar uma chegada no Museu da Polícia Civil em Salvador, na Bahia, onde está a sala de provas,
E vocês vão ver que a maior parte do acervo que tem no museu são de objetos de candomblé. Porque eles eram apreendidos. Eles eram apreendidos. Os pés de santo presos, torturados, e alguns foram assassinados. Esses são os meus antepassados, viu, povo de Ifá? Esses são os meus antepassados. Eu posso dizer a minha raiz desde a fundadora da minha raiz. Desde lá de trás. Datando de 200 anos de história. E vocês? Quem são os seus ancestrais? Da onde vocês vieram? Me diz. Porque se vocês não têm história, não têm ancestral, vocês não têm orixá. Sou Tata Zezinho França do Kabila, obrigado por assistirem o meu vídeo e até a próxima. Mojubá, Macuyu, Colofé, Benoim, A do Pé.